Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo. Meu nome é Amanda Marinho, sou professora de História e de Life, ou de Projeto de Vida, né, da Rede Força Máxima. E hoje eu estou aqui para dar aula para vocês, para a primeira série do módulo 6 de História 2. Tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês vão acompanhar tudo junto comigo, mas eu queria que vocês não se preocupassem com isso agora, não precisam se preocupar em ficar anotando as coisas, tá? Se eu passar rápido, devagar, enfim, não se preocupem, porque eu vou colocar esses slides disponíveis lá no portal para vocês. Então, vocês vão ter acesso a tudo isso que eu vou passar aqui, tá bom? Não se preocupe, preste sua atenção aqui em adquirir o conhecimento, tá? Bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, tá aí o título, né? Da nossa aula, feudalismo. Bom, antes da gente começar nossa aula, eu queria dar um recado para você. Bom, e tem esse doguinho lindo aí, porque acho que a gente está precisando ver coisas bonitas nesse momento. A gente está vivendo um momento atípico, a gente não está tendo aula normalmente, né? Para ser sincera, é muito estranho dar aula para uma câmera. Não estou tendo aqui o retorno de vocês, se vocês estão entendendo ou não, enfim. Mas é um momento que pede que a gente faça esforço. Tenho certeza que você, que não é meu aluno, gostaria de estar tendo aula com o seu professor. Mas, enfim, nesse momento a gente precisa fazer um esforço maior e a escola está trabalhando muito, muito, muito por vocês. Assim, muito mais do que se a gente estivesse sendo aula normal. Então, eu peço encarecidamente a você, fique em casa, isso tudo vai passar em breve e a gente vai voltar para a nossa rotina de sala de aula normalmente, vocês com seus colegas, com seus professores, enfim. E para os meus alunos, eu vou querer muitos abraços e beijinhos depois, tá bom? Por favor. Bom, vamos lá. Dei uma alongada aí junto comigo. Vamos começar, feudalismo? Bom, tá aí, História 2, módulo 6, a construção do feudalismo. Bom, o feudalismo, ele vai se dividir na apostila de vocês em dois módulos, tá? O módulo 6 e o módulo 7. Esse primeiro módulo, a gente vai falar sobre a construção do feudalismo, como é que esse sistema começou, como é que ele se desenvolveu, enfim. E o segundo módulo, que é o módulo 7, ele vai falar já sobre a crise do feudalismo, tá? Então, nesse momento, a gente vai falar sobre a construção dele. Bem, antecedentes. O que a gente tem antes do feudalismo? O que veio antes do feudalismo? A gente tem o Império Romano, né? Eram os módulos anteriores que vocês estavam estudando. E o feudalismo, ele tem início a partir da crise do Império Romano, né? Essa crise que foi gerada pela crise do escravismo, invasões germânicas ou invasões bárbaras, né? Povos bárbaros, enfraquecimento e ruralização do Império, disputas internas de poder, divisão do Império, né, em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. E esse Império Romano que cai, né, que tem essa crise, é o Império Romano do Ocidente, tá? Então, a partir da queda do Império Romano do Ocidente, da desagregação, como está aí no slide, a gente tem o início do feudalismo. Olha só, importante vocês lembrarem que em história é tudo um processo, tá? As coisas não acontecem de uma hora para outra, elas vão acontecendo aos pouquinhos. Então, quando a gente fala de crise do Império Romano, a gente não está falando de uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. É uma coisa que vai acontecendo aos poucos. Olha só no slide. Tem um monte de fator aqui que gerou a crise do Império Romano. Então, obviamente que isso aqui não aconteceu do dia para a noite, tá bom? Aos pouquinhos. Bem, eu trouxe aqui para vocês, eu estou apresentando aqui para vocês um vídeo que eu vou passar agora, que é da série Vikings. Essa série é muito legal, mas não é para quem tem estômago fraco. Essa série, ela vai mostrar, ou melhor, nessa cena aqui, ela vai mostrar para vocês um pouquinho da invasão dos vikings, ou dos povos germânicos, né? Os vikings eram, como eles eram conhecidos, sobre essa invasão dos povos germânicos ou dos povos bárbaros, no Império Romano, tá? É óbvio que essa aqui é uma série de ficção, né, galera? Vocês não vão olhar isso aqui e falar, isso aqui é realmente como aconteceu. Mas uma coisa que eu amo na história é que a gente tem um monte de série, de filme, de imagem e de animação, sei lá, um monte de coisa, que a gente consegue visualizar aquilo que a gente está estudando. Então, eu acredito que isso ajuda muito a gente a fixar o conteúdo, tá? Então, eu vou dar play aqui, vocês vão assistir junto comigo. Eu espero que vocês assistam aqui com um volume bom. Enfim, vamos lá. Galera, a série, ela tá em inglês, tá? Tem uma frase ali que eu vou traduzir para vocês, mas não precisa se preocupar, é só para vocês visualizarem e depois eu vou comentar um pouquinho sobre a série.
Não tenham medo, acreditem em Deus. Ele está rezando aí em latim, né? Bom, a gente viu aí uma pequena cena da série Vikings. O que eu quis mostrar para vocês aí? Aí tem um monte de padre, de monge, enfim, com medo dessa invasão bárbara, né? Dessa invasão dos povos germânicos. E vocês podem perceber que eles estão ali orando, rezando, e existe um medo, tá? Existe um medo deles, obviamente, que dá para perceber no vídeo, um medo deles em relação a esses povos germânicos, não somente em relação à invasão desses povos germânicos, mas também um medo de ir para o inferno. Então, como o feudalismo ele é uma herança dessa desagregação do Império Romano, né? Tem vários elementos que eu vou mostrar para vocês agora. Não tem vídeo de novo, mas depois. Aí. Tem vários elementos aqui de fundação, né, que formaram a sociedade feudal, que são elementos germânicos e romanos, tá? Então a gente tem uma mistura de coisas que o feudalismo herda tanto dos povos germânicos quanto dos romanos. Então aí eu botei uma listinha pra gente. Por exemplo, nos germânicos a gente percebe uma fragmentação política, né? Não tem uma unidade, uma centralidade de poder. O comitatus e o benefício, eles estão em itálico aí, aqui. Comitatus é uma relação de fidelidade entre chefes e guerreiros, daqui a pouquinho eu vou falar dele para vocês. O benefício é a oferta de terras como recompensa pelo esforço dos soldados, em troca de fidelidade. Então era mais ou menos assim. O fulano de tal me ajudou a conquistar uma terra, me ajudou a conquistar um terreno. Enfim, e aí eu vou pegar uma parte do terreno e eu vou dar para o fulano de tal. Em troca, o que o fulano de tal vai me dar? Vai me dar essa fidelidade, tá? Então, é uma recompensa, esse benefício, né? O benefício, uma recompensa em troca do esforço desse fulano de tal, desse soldado aí, tá? Bom, ruralização da economia, uma economia autossuficiente, tá? A gente pode lembrar aqui, então, de uma economia de subsistência, né? Um plantio para o próprio consumo. Claro que ali nos povos germânicos existia algum grau de comércio, mas era basicamente uma economia rural, uma economia autossuficiente, tá? Direito consuetudinário, ou seja, baseado nos costumes. E dos romanos a gente tem latim, catolicismo, o colonato, que é a troca de terras, em troca de terras os fazendeiros recebiam impostos. Vocês viram isso nos módulos anteriores, né, falando sobre ali, a partir da crise do escravismo de Roma, eles vão implementar esse sistema que é o sistema de colonato. Vocês viram isso há pouquinho tempo, tá? E o militarismo. Bem, feudo. O que é um feudo, Amanda? Feudo é uma grande propriedade, tá? É um benefício doado, um benefício que alguém recebe, tá bom? Então, o que é o feudo? Feudo é essa grande propriedade, beleza? Tem um monte de imagem aqui que eu espero que seja legal para vocês. Bem, aqui é uma imagem de como seria um feudo, tá? Então, aqui dentro do feudo tem um monte de coisa. Tem aqui o castelo, onde vivia o senhor feudal, tem os bosques, forno, moinho, igreja, cemitério, pastos, enfim. Essa imagem aqui, ela ilustra para vocês como esse feudo era uma grande propriedade, não é nada pequena, é bem, bem grande mesmo, tá? E a terra era uma fonte de poder e de riqueza, tá bom? Só quem tinha terra era um nobre, tá bom? Uma pessoa de outra classe social, ela não tinha terra. Só quem tinha terra era nobre. E o feudo, ele se divide em manso senhorial, que é o terreno onde era feita a produção para o senhor feudal,
O manso servil, onde era a produção para os servos, a gente já vai falar dessa sociedade, e o manso comunal, que era uma área comum ali aos dois, tá bom? Bem, a economia feudal era uma economia agrária, era um modelo de subsistência, ou seja, plantar para o próprio consumo. Então, assim, eu vou plantar milho, enfim, eu vou plantar milho para o meu próprio sustento. Claro que eles não vivem só de um produto, né, gente? Isso é óbvio. Mas um formato onde você não produz para o comércio, você produz somente para você, para as pessoas que vivem ali se alimentarem, tá? Bom, existia um baixíssimo desenvolvimento tecnológico, quase nulo. E um exemplo aqui de desenvolvimento tecnológico, que na verdade não é tanto tecnologia, mas é mais técnica, né? É o sistema de rotação de cultura. Olha só, vou ter essa imagem aqui para ilustrar. Vamos imaginar que a gente dividiu um terreno em 3 partes, uma terra em 3 partes. Essa primeira parte aqui, ela vai ser para produzir produto X, né, ou produto 1. Essa segunda parte para o produto 2 e essa terceira parte para descanso. Assim, por que isso era importante, Amanda? Porque assim a gente não sobrecarregava a terra. Então, sempre tem 2 áreas sendo produzidas e uma área descansando. Outra coisa legal da rotação de cultura é porque, como eram produtos diferentes, a praga ela não atacava os dois. Se tivesse uma praga X, sei lá, no milho, essa praga também ela não vinha, sei lá, na aveia, porque era praga diferente. Deu para entender? Então, era dividido mais ou menos assim, tá? Em 3 partes para a produção e não sobrecarregar a terra. Beleza? Seguindo. Sociedade feudal. Era uma sociedade estamental. O que isso significa? Que ela não tem mobilidade social. Se você nasce numa determinada classe ali, você vai morrer nessa classe, tá bom? Então, a posição social ela era definida como? Através do nascimento, como eu falei. E aí tem essa imagem aqui, acho que vou ter que ficar mudando minha carinha toda hora, né? Mas tem essa imagem aqui que ela ilustra um pouquinho como é que funcionava isso. Bom, aqui no alto da pirâmide a gente tem um rei, nessa uma sociedade monárquica, existe uma monarquia. Aqui embaixo a gente tem nobreza e clero. Já vou falar, tá aqui no slide, né? A nobreza, ela podia ser uma nobreza clerical ou eclesiástica ou uma nobreza secular, ou seja, leiga. A nobreza clerical ela era formada pelo clero, ou seja, bispos, padres, monges, etc. E a nobreza secular, ela era formada pelos senhores feudais, tá? Lembra, só quem tem terra é nobre, tá bom? Servo não tem terra. Bom, e aqui no alto da pirâmide a gente tem o rei. Embaixo a gente tem a nobreza e clero. Então, olha só, senhores das terras, tudo lhe pertence, não pagam impostos, mas recebem impostos do povo. E quem é o povo? São os servos, tá? Os servos, eles estão aqui embaixo na pirâmide, essa pirâmide social. A obrigação deles é sustentar o clero e a nobreza. Eles trabalham, pagam impostos a todos, eles trabalham para o rei nas obras e na guerra. Olha só, se eu falei que o rei, né, como está aqui no slide, o rei ele tem um poder descentralizado, significa que o rei não manda dentro do feudo. Então, Amanda, quem manda dentro do feudo é o senhor feudal, tá bom? Quem manda dentro de cada feudo é o senhor feudal. Então, professor, o rei manda em quê? O rei manda nas cidades, nas ruas, nas estradas, nas pontes, etc. Só que, nesse momento, a gente não tem cidade. Ou melhor, existe cidade, mas não existe muita gente morando lá. Por quê? Porque o feudalismo é um sistema rural. Lembra, com as invasões bárbaras, a gente acabou de ver esse vídeo aí, o povo vai ficar com muito medo dos bárbaros. E, cara, o que eles vão fazer? Eles vão meter o pé das cidades. Vai acontecer, a gente fala muito de êxodo rural, né? Mas vai acontecer o oposto, vai acontecer um êxodo urbano. Então, as cidades elas vão ser esvaziadas, a população vai sair das cidades e vai migrar para os campos, tá? Lembra, história é processo. Isso é aos poucos. Então, aos poucos, a galera vai migrando das cidades para os campos e vai gerando esse processo de ruralização, tá bom? Então, as cidades, elas são esvaziadas. Praticamente não existe cidade, não existe comércio, tá bom? Então, é um outro sistema diferente daquilo que a gente conhecia no Império Romano, ok? Seguindo. Bom, cada grupo de pessoa tinha uma responsabilidade dentro dessa sociedade feudal. E a responsabilidade era a seguinte: o que o clero tinha que fazer? Qual era a responsabilidade do clero? Era orar.
O nobre, guerrear. E os camponeses, servos, trabalhar, tá bom? Então, o clero, o que o clero fazia? Lá, ficava orando. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre o trabalho do clero. Mas, enfim, os nobres, o que eles faziam? Eles guerreavam, eles eram treinados para guerrear, para as guerras, tá? E o que os servos faziam? Trabalhavam. Então, tem que lembrar, cada grupo tem uma função dentro dessa sociedade feudal, beleza? Clero ora, nobre guerreia e servo trabalha, beleza? Seguindo. Vou mudar meu rostinho aqui de novo, porque não fica na frente. Bom, a sociedade feudal, ainda falando de sociedade, né? O senhor feudal, todo aquele que possui um feudo. Eu falei para vocês, feudo é igual àquela grande propriedade, igual a terra, tá? Só nobre possui terra. Então, rei é nobre, igreja católica é nobre, clero, nobre, né? Então, olha só, todos eles que possuem terra são senhores feudais. Então, o rei é um senhor feudal, a igreja católica é uma senhora feudal, assim, bizarra, ela tinha terra pra caramba. O clero é senhor feudal e os nobres são senhores feudais, beleza? Bom, aqui entra a parte que a galera confunde. Suzerano e vassalo. O suzerano e o vassalo são nobres. Ambos são nobres. Lembra, gente? Só quem tem terra é nobre. Então, o suzerano é quem doa uma terra para alguém. E vassalo é quem recebe a terra. Então, se eu doei uma terra para você, eu sou seu suzerano e você é meu vassalo. Se você doa uma terra para mim, você é meu suzerano e eu sou seu vassalo. Amanda, por que alguém doaria um pedaço de terra para alguém? Lembra que a gente viu ainda agora? Por causa dessa fidelidade. Tipo, se eu pedir para você me ajudar numa guerra, que seja, ou a proteger o meu território, em troca, eu vou dar esse pedaço de terra para você. E o que você vai me retribuir? Você vai me retribuir a sua fidelidade. Isso era muito importante nessa sociedade. E olha essa imagem aqui. Deveres do suzerano. O suzerano protegia o vassalo e concedia o feudo, ou seja, concedia a terra. O que o vassalo dava em troca? Ele dava fidelidade, conselho e auxílio militar e monetário ao suzerano. Olha só, se eu dei um pedaço de terra para você, então eu sou seu suzerano, você é meu vassalo. Você pode dar um pedaço da sua terra para outra pessoa? Pode. Então você vai ser o suzerano de outra pessoa, mesmo você sendo meu vassalo. Deu para entender? Deixa eu tentar de novo. Como eu sempre boto no quadro, né? Agora não tem quadro aqui para ilustrar, mas eu vou tentar. A é um grande senhor de terra, um grande senhor feudal. A doou um pedaço de terra para B. Okay? Então, o que o A é do B? A é um suzerano do B. E o B é o que do A? É um vassalo do A. Aí B resolveu doar um pedaço da terra dele para o C. O C é o que do B, então? O C é o vassalo do B, enquanto o B é o suzerano do C. O C é vassalo do A? Não. O C é vassalo do B. O B é vassalo do A. Deu para entender? Espero que sim, porque não tem resposta aqui agora, né? Mas dúvidas vocês vão tirar na aula ao vivo. Bom, isso a gente chama então de pacto de vassalagem ou de relação de fidelidade, que era baseada naquele comitado que a gente viu lá no começo dos slides, ok? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Seguindo, aí eu botei uma imagem maravilhosa dessa outra série maravilhosa. Para quem não é meu aluno, sabe que eu amo séries e filmes e eu indico isso o tempo todo. E enfim, Game of Thrones. Olha só um exemplo. Esse primeiro rei, aí o rei gorducho que tá com a coroa em cima. Esse rei, ele era um suzerano desse rei aqui de baixo, tá? Que tá com a espada. Esqueci o nome do primeiro rei, mas o de baixo é o Ned. Enfim. Então, olha só, o suzerano tinha uma aliança entre nobres, proteção e concedia o feudo. Para quem? Para o vassalo. E o vassalo dava o quê? Serviço militar, fidelidade e recebia a terra do suzerano. Tranquilo? Espero que tenha dado para entender aí com esse exemplo de Game of Thrones. Bom, ainda falando da sociedade, agora os servos, né? Olha só, os servos estão ligados à terra. Então, assim, o A deu um pedaço de terra dele para o B, né? Quem morava naquele pedaço de terra que o B recebeu vai acabar se tornando servo do B, não servo do A. Vai deixar de ser servo do A e vai começar a ser servo do B. Por quê? Ele está ligado à terra, tá bom? Aonde ele vive, aonde ele mora, tá bom? Ele não está ligado ao senhor feudal. Bom, servo não é escravo, não confunda isso. Servo não é escravo.
e servo pagava imposto. Eu botei aqui os 5 impostos principais que eles pagavam. Tem outros na apostila de vocês, tem outros também, mas eu botei os principais. Bom, talha. Talha é parte da produção dos servos ia para o senhor feudal. Então, eu lá no meu manso servil, eu servo no meu manso servil, uma parte da minha produção eu vou pagar ao senhor feudal, vai ser destinada para ele. Tá? Corveia era um acordo entre senhor feudal e servo, então cada senhor feudal negociava com o seu servo, em que entre que este servo, no caso, deveria trabalhar X dias da semana nas terras do senhor feudal. Geralmente isso ficava entre 3 e 4 dias. Então, tipo, eu, servo, combinei com o meu senhor feudal que segunda, quarta e sexta eu vou trabalhar nas terras dele. Os outros dias da semana eu vou trabalhar nas minhas terras. Entendeu? Esse é a corveia, tá? Depois, a banalidade. Banalidade é o imposto cobrado caso o servo desejasse usar algum bem do senhor feudal ou, tipo, algum bem lá do feudo. Por exemplo, moinho. Eu quero usar o moinho, então eu vou pagar esse imposto, essa banalidade, tá? Depois, formariagem. Imposto cobrado caso o servo desejasse se casar com uma pessoa de outro feudo. Gente, isso aqui, no caso, é relacionado mais aos homens, né? Então, eu sou servo do senhor feudal João, sei lá, e eu quero me casar, eu, homem, né? E eu quero me casar com uma mulher do senhor feudal, sei lá, José. E eu vou pagar um imposto para o senhor feudal me deixar casar com essa mulher, tá? E a mão morta. Tipo, meu pai morreu e meu pai era servo do senhor feudal João aqui. Só que eu quero continuar vivendo aqui nessa terra do João. Para que eu continue vivendo, apesar do meu pai ter morrido, né, que era o chefe da família, eu vou pagar um imposto ao meu senhor feudal para que eu continue vivendo ali naquela terra. Ok? É importante vocês saberem o que é cada um desses impostos, tá, galera? Então, em resumo, olha mais um loginho lindo aí para alegrar a nossa aula com vocês. Espero que dê para ver bem essa charge aqui, essa história em quadrinho. Olha só. Primeiro, que quadrinho? Servos. Vida presa à terra, como eu falei. Ele não estava preso ao senhor feudal, ele estava preso à terra, tá? Obrigações dos servos. Aqui o servo e o senhor feudal. Ó, o senhor feudal falando, deixe você usar a minha terra e te dou proteção militar em troca de algumas coisas. Que coisas são essas? Corveia, talha, banalidade, dízimo pago à igreja católica, tá? E aqui embaixo a gente tem a vassalagem, que é esse pacto, né, essa relação entre o suzerano e o vassalo. Okay? Só para ilustrar e dar uma resumida aí no que a gente, em algumas coisas do que a gente viu até agora. Tá. Bom, religião e cultura na sociedade feudal. A religião ou a cultura, enfim, estava tudo baseado no direito consuetudinário que a gente falou lá atrás. Ou seja, nos costumes. Aquilo que era costumeiro de se fazer continuava a ser feito. E as coisas eram passadas através de uma tradição oral. Então, tanto os costumes quanto a religião era passada de uma maneira oral para as pessoas, tá? Bom, existe um domínio ideológico que era através do medo, como está aí para vocês. E esse domínio ideológico ele era feito especialmente pela igreja. A próxima coisa que eu vou ter aqui para vocês é o teocentrismo. Olha só. Na época, né, o catolicismo, que era a religião, Deus estava no centro de tudo. Então, tudo acontecia por causa de Deus. Choveu muito, aqui destruiu a plantação. Por quê? Porque Deus está castigando o seu povo. Ou, fez muito, sei lá, ou choveu na medida certa e regou a terra e a terra ficou fértil e tal. Por que isso aconteceu? Olha, porque o povo está agradando a Deus. Deus está feliz com o povo. Então, Deus deu essa bênção para o povo. Bom, então, gente, tudo girava em torno de Deus. E através do medo também. Tipo, o medo de ir para o inferno, isso era uma coisa terrível. Então, você tinha ali que cumprir o que a Igreja Católica falava, à risca, porque senão você ia para o inferno. Ir para o inferno era uma coisa terrível, tá? Não que não seja, né? Não estou falando de aula de religião aqui, não importa a sua crença ou a minha, mas para eles, naquele momento, ir para o inferno era uma coisa assim, meu Deus, era terrível, terrível. Então, esse medo do inferno, esse medo das coisas ruins que poderiam acontecer se você desagradasse a Deus, fazia com que você ficasse ali, pianinho, tá? Bom, a igreja detinha também conhecimento intelectual.
O povo, olha só, galera, os nobres eram analfabetos. Vocês pensam, se o nobre era analfabeto, o povo, então, os servos e mais pobres, nem se fala, né? Óbvio que eles eram também. Quem tinha o conhecimento? Era a Igreja Católica, tá? A Igreja Católica tinha o conhecimento. E aí eu botei uma imagem aqui para vocês. Essa imagem é de um monge copista. Tipo, esses monges, eles sabiam ler, escrever, enfim, e eles copiavam obras bíblicas, tá? Não só a Bíblia, enfim, mas também muitas imagens. E aquilo ali era um trabalho artístico, assim, incrível. Se vocês procurarem algumas imagens na internet, óbvio que a gente não tem foto, né? Mas, assim, alguma imagem tentando reproduzir isso, era assim com muito cuidado, com muita dedicação que eles reproduziam aquilo. E isso aí é conhecimento intelectual, porque o povo não sabia fazer essa reprodução dessas obras, o povo não sabia ler, não sabia escrever, então a Igreja Católica tinha o conhecimento, detinha o conhecimento. Na época, como a galera não sabia ler e escrever, enfim, na época a galera não lia a Bíblia. Por quê? Obviamente eles não sabiam ler e escrever. E a Bíblia estava em latim. Lembra que a gente viu naquele vídeo lá, quando o padre, no começo do slide, né? Quando o padre começa a rezar, ele está rezando em latim. A galera não tinha conhecimento sobre isso. Então, eu queria que vocês entendessem que esse conhecimento ele ficava aqui, ó, fechado dentro da Igreja Católica, tá? Então, como é que a galera sabia, o povo, os nobres, enfim, sabiam sobre Deus? Através dos cultos, tá? Das missas. Eles iam lá e os padres, bispos, enfim, eles faziam lá o culto e ensinavam o que era certo e o que é errado. Então, o que a Igreja Católica falou? Olha, é errado você roubar. Aquilo ali era quase como lei para eles, tá bom? Bom, o surgimento das universidades ele vai vir depois, um pouco depois, e vai sofrer forte influência da Igreja Católica. Embora tenha a universidade, a Igreja Católica também ainda controlava esse conhecimento através das universidades, ok? Bom, a gente está caminhando para o final. Eu trouxe uma questãozinha só para vocês, com esse doguinho muito bonitinho, que é para vocês não reclamarem, tem um exercício. Só para a gente fixar aqui aquilo que a gente viu. Se vocês tiverem dúvidas, né, vocês tiram lá com os professores nas aulas ao vivo. Eu estou acompanhando quase todas também lá no chat. Enfim, então a gente está à disposição para vocês, tá? Bom, nosso exercício. Deixa eu mudar aqui de novo. Na sociedade feudal, o vínculo humano característico foi o elo entre subordinado e chefe mais próximo. De escalão em escalão, os nós, assim, formados uniam, tal como se tratasse de cadeias infinitamente ramificadas, os menores e os maiores. A própria terra só parecia ser uma riqueza tão preciosa por permitir obter homens, remunerando-os. Aí é um trechinho de Marc Bloch, do livro Sociedade Feudal. O texto descreve o quê? O que esse texto está descrevendo, gente? Olha só, vamos observar. Ele está falando aqui de escalão em escalão, nós formados, ou seja, a união, a aliança formada, como se tratasse de cadeias infinitamente ramificadas, os menores e os maiores. Lembra que eu falei do exemplo do A, do B e do C? Isso é um exemplo de ramificação. Tentem imaginar uma raiz. A raiz ela tem sei lá, um galho, não um galho, né, mas uma raiz principal e vão existindo várias outras ramificações. Seria mais ou menos isso. O que o trechinho aí está falando para vocês, né? De ter uma raiz principal, como se fosse aquele senhor feudal A, que tem aquele grande pedaço de terra, e aí tem as ramificações que vão sendo B, C, D, enfim, e assim por diante, tá? Então, o texto descreve o quê? Resposta C. Relação de suzerania e vassalagem. Essa relação entre suzerano e vassalo, esse pacto de fidelidade, esse acordo entre os dois e essa doação de terra de um para o outro. Ok? Bom, vou fechar aqui o meu slide. Me despeço de vocês com muito carinho, com muita saudade. Espero que em breve a gente esteja junto de novo na sala de aula. Enfim, e a gente podendo se ver e se abraçar na normalidade, tá bom? Então fique em casa com segurança, já já a gente volta. E enquanto isso, a escola tá aqui, ó, trabalhando muito mais do que antes para vocês, tá bom? Beijo, até!